Olá! Nós estamos aqui agora para a última aula do capítulo 4 de camada de redes de computadores. Essa é a disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores e o assunto dessa aula é o protocolo ICMP para as mensagens de controle da internet. O protocolo ICMP é um protocolo que é utilizado pelos hospedeiros e pelos roteadores para trocar informações uns com os outros no nível da camada de rede. Veja, nós falamos sobre as camadas de rede e nós vimos que os dispositivos nas bordas das redes, né, os hospedeiros, eles possuem 5 camadas. E normalmente a inteligência está concentrada na camada de aplicação. As camadas de aplicações trocam mensagens umas com as outras, né, para fazer serviços para as pessoas. Logo abaixo da camada de aplicação, nós temos a camada de transporte. E a camada de transporte troca mensagens uma com a outra, por exemplo, no protocolo TCP, para garantir a entrega confiável de dados, para fazer ajustes no serviço de controle de congestionamento. E o que nós temos aqui? Nós temos justamente um protocolo específico para que elementos na camada de rede possam trocar mensagens uns com os outros. Que tipo de mensagens são essas? São mensagens normalmente de reportar erros, como falar o seguinte: olha, o endereço para que essa rede você tá, o endereço deste pacote para a rede que você está querendo enviar não existe, ou esse endereço é inválido, ou o número desta porta não é um número válido, né? Ou até mesmo para fazer aí requisições e respostas de mensagens de ping, de eco, que são muito utilizadas para a gente ter certeza, né, que um determinado destino é alcançável a partir de outro. Bom, a, a gente entende então, de certa forma, que o ICMP ele é um protocolo da camada de rede que está executando em cima da camada de rede, ou seja, ele precisa das funcionalidades do IP para que ele possa ser executado. Tá? Então, as mensagens ICMP são transportadas dentro de datagramas IPs, como a gente já tinha visto até então. Aqui a gente tem um exemplo de tipos e códigos de mensagens ICMP. Elas têm tipos e subtipos, que seriam os códigos, né? Aqui tem vários exemplos, ó, mensagens de resposta de ping, de informação de que uma rede não está alcançável, de que um hospedeiro não é alcançável, que um protocolo não é alcançável, que uma porta não é alcançável, né? Diversos tipos de mensagem. E a gente tem uma mensagem muito interessante ali, que é a de tipo 11, código 0, que é o TTL expirado. Vocês lembram o que que é o TTL? É o campo específico do protocolo IP que se chama Time to Live, tempo de vida. É um número que ele é definido na origem da transmissão do pacote e a cada roteador que o pacote passa, esse número é decrementado. E qual que é a aplicação desse número? O objetivo dele é evitar com que os pacotes fiquem aí circulando indeterminadamente pela internet. Ou seja, depois de um número X de roteadores, vamos supor 15 roteadores, o pacote não vai mais circular. Quando o TTL chega em zero, o roteador que viu o pacote com TTL zero vai descartar o pacote, não vai fazer o encaminhamento do pacote. E aí, uma coisa interessante é que esse tipo de mensagem ICMP é utilizada bastante para a construção de algumas aplicações. E a aplicação que a gente vai ver aqui é a aplicação que nós já falamos lá na camada no capítulo de introdução, que é o trace route, o traçado de rotas. Qual que é a ideia do trace route? A gente quer saber por quais roteadores entre uma origem e um destino um pacote passou. E como que isso é feito pela internet? A aplicação de origem, ela envia um conjunto de pacotes até o destino, mas ela envia a primeira vez um pacote com TTL igual a 1. Significa o quê? Quando o pacote passar pelo primeiro roteador e o TTL for reduzido, ele vai ser zero, vai se transformar em zero. Aquele roteador vai descartar aquele pacote, mas aí que é o ponto interessante, o roteador vai avisar de volta à origem falando o seguinte: olha, eu descartei um pacote seu aqui porque ele chegou com TTL zero. E quando ele envia essa informação de volta,
a origem descobre qual era o endereço IP desse roteador que descartou o pacote. Aí o que que a origem faz? Ok, agora ela envia o pacote de novo, só que ela envia com TTL2. Com o TTL2, né? Aqui a gente tem um exemplo, ó, da primeira sondagem, quando ele faz com o TTL1. Quando a gente envia com o TTL2, o pacote vai conseguir chegar até o segundo roteador. E aí, no segundo roteador, ele vai ser descartado por zerar o TTL. Depois a gente vai tentar fazer com o TTL3 e com o TTL4 e com o TTL5, assim por diante, até, né, conseguirmos chegar no destino. Todos os pacotes são enviados com três cópias, para que a gente tenha três medidas, né, de informação. Por exemplo, um deles pode ser perdido, mas é porque também, além de receber o endereço IP do roteador que descartou, a gente também mede quanto tempo esse pacote demorou para chegar até aquele roteador e voltar. Então, o fato de fazer três medidas faz com que a gente consiga ter uma média um pouco melhor, já que às vezes um pacote demora mais do que o outro, dependendo da situação que ele encontra, dentro da rede. Bom, eu vou ficar fazendo isso até quando? Bom, os critérios de parada são quando o pacote conseguir chegar até o seu destino ou quando a rede avisar dizendo o seguinte: olha, esse destino que você está procurando, né, não é um destino alcançável. Algum problema, ou o endereço de rede não é alcançável, ou a porta não é alcançável, qualquer coisa que fala para mim que assim que não dá para chegar é aonde eu gostaria de chegar. E com isso aqui nós finalizamos o capítulo 4 da camada de rede. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar com sucesso esse capítulo. E na próxima aula nós já daremos início ao capítulo 5 da camada de enlace. Eu aguardo vocês até lá.